Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hudson, estamos aqui para mais um F5 Resolve. O nosso tema de hoje será a geração do relatório de curva ABC de lucro. O relatório de curva ABC pode ser útil para você tirar alguns relatórios baseado em lucro, faturamento, top 10 produtos que mais faturam, que mais lucram, filtrar por seção, grupo, subgrupo, fornecedor. É um relatório bem personalizado para você obter resultados de desempenho. Vamos lá? A gente pode exibir aqui. Temos aqui, ó, que podemos analisar que a Heineken, ó, eu vendi 10 Heineken. Eu tive meu faturamento de R$19,90. E o custo de reposição que eu tive vendendo essas 10 Heineken foi de R$69,90. Né? Para mim vender 10 Heineken, eu tive esse custo e eu vendi R$119,9, né? R$119,90. Com isso, eu obtive o lucro de R$50, né? Então, se a gente for parar até para olhar aqui um pouquinho, em comparação com o Del Rio, 2 litros, né? Eu vendi mais quantidade, eu vendi 15. Eu tinha um faturamento menor, um custo menor, e aí o que nos interessa aqui, que é o lucro, menor também. Então, a gente pode tirar uma análise, né, que vendendo Heineken, mesmo em quantidade menor, eu estou tendo um lucro maior. E com isso, uma análise feita dessa maneira, você pode tomar decisões de negócio, né? Focar mais em vender a Heineken, aumentar mais o pedido de Heineken, diminuir um pouquinho o Del Rio. Você pode fazer uma análise nesse sentido, tá? Temos aqui também a margem praticada e o markup praticado. Aqui nesse relatório, a margem ele vai considerar algumas variáveis relacionadas à venda. É um cálculo um pouco mais complicado. O que eu vejo de maior utilização, né, quando você vai fazer um cálculo de preço de venda baseado no custo, é o markup. Porque o markup é simplesmente essa porcentagem em cima do custo. Ou seja, se eu pegar 69,90 mais 71,53% dele, vai dar o meu faturamento. Ou seja, isso significa que eu estou tendo uma boa porcentagem aqui de markup. Ele está 71,53%. Eu estou lucrando bem em cima desse produto, né? E aqui eu venho mais para baixo aqui a Coca-Cola, né? 50% ainda é um bom número, porém estou lucrando bem menos que a Heineken, né? Vamos dizer assim, estou com markup bem menor do que a Heineken. Aqui nós temos a participação nos lucros. Você vê que como a Heineken eu tive um lucro maior, ela é basicamente 40% do meu lucro, né? E os outros aqui abaixo, 29% da participação do lucro do Del Rio, 15% da Skol e 14% lá embaixo, né? Bem pouquinho, 14% da Coca-Cola 2 litros. E esse porcentagem acumulado é só meio que onde eu estou, em que ponto eu estou do relatório, né? O acumulado que eu estou do relatório. Não, para tomada de decisão não é algo muito efetivo, é só mesmo para a questão do relatório aqui. Caso eu queira exportar esse relatório, como é que eu faço? Eu tenho a opção de exportar e tenho a opção de salvar. A diferença é que quando eu exporto aqui, por exemplo, em Excel, eu vou escolher aqui em documentos. Vou escolher, por exemplo, colocar o nome aqui, exportar, só o nome exportar para mostrar a diferença. Exportar, ok. E eu vou colocar na opção salvar também, tá? Exportar eu vou mostrar aqui, ó. Ele aparece normal, tudo direitinho. Aqui as informações que foi do relatório, né? E o salvar, vou colocar aqui também. Usar filtro, planilha Excel, nome do arquivo. Aqui eu vou colocar o nome salvar. Pronto, salvei. Vou abrir ele aqui, deixei em documentos. Salvar. Qual que é a grande diferença entre um e outro? Aqui a gente tem basicamente a mesma estrutura, só que o salvar ele vai quebrar o exportar, perdão. O exportar ele vai quebrar em páginas. Aqui, se eu tenho a página 1, a 2, a 3, ele vai criar abas no Excel. Já o salvar não faz isso. O salvar ele vai deixar tudo como se fosse a mesma página do Excel. Então, indo aqui para mais para baixo, você vai ter tudo aqui na mesma aba. O exportar ele vai criar página 1, página 2, página 3, baseado na quantidade de páginas que você tem do seu relatório. Tá? Então, basicamente isso. Então, geralmente eu vejo mais o pessoal utilizando salvar mesmo. Salvar, escolhe aqui planilha Excel, escolhe o local do arquivo e salva. Tá bem? Então, esse é o nosso vídeo sobre a curva ABC baseada no lucro.